Nós estamos aqui com dois defensores Quem? Do cenismo? Quem do são os cenismo, defensores? Eduardo Tironi e Eu Raimundo sou mesmo. Monteiro. Eu sou também. Pra vocês terem uma ideia, eles gostam mais do Ceni como treinador do que do Dorival, mesmo que o Dorival tenha vencido a inédita Copa do Brasil, passando por Já entrou no campo da mentira. Palmeiras, eu nunca Corinthians disse e isso, Flamengo. Já entrou no campo da... Vocês já entrou preferem no o campo Dorival? da- Então eu já- tô já entrou mentindo? no campo da... Eu tô... Ninguém nunca disse Gente, é o isso. seguinte, eu ouço esses caras todos os dias. Eles enchiam o sarro do Dorival o tempo todo. Mas tudo bem. Vamos falar só sobre o Rogério. Rogério, treinador, para você, Raí Monteiro. Bahia, me parece, esse ano, com um ótimo time. Sim. Ótimo time. Contratou bem pra caramba. E embora... o curioso, né? Nos momentos decisivos dos campeonatos menores, estadual e Copa do Nordeste, ele fracassou, o Bahia. Sim. Mas ao mesmo tempo ele é co-líder do Campeonato Brasileiro. E eliminou bem o Criciúma na Copa do Brasil. Que apaga um pouco os... Apaga um pouco, mas você fica com... Claro. Né? Rogério treinador, ele tá mais para os estrangeiros que vocês estão falando, para o brasileiro tradicional, segue um voo solo. E por que ele foi tão mal nas passagens pelo São Paulo? Eu acho que o Rogério tem uma coisa que ela é boa, mas pode ser muito ruim em vários momentos, que é convicção demais. Ele vai muito naquilo que ele acredita e muitas vezes ele vai até o fim e ele morre abraçado com aquelas convicções dele. E eu acho que isso mudou no Bahia. Eu vejo muitos jogos do Bahia e ele mudou muito a forma de enxergar o jogo e de mexer no time em determinados momentos dos jogos. Tem um recorte recente aí do Bahia, jogos na Fonte Nova, que o Bahia estava vencendo pela vantagem mínima. Bragantino, Grêmio, esses dois jogos acabam 1-0 e Criciúma 1-0 também. Com 20 do segundo tempo, ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Biel para fechar um lado. 5 minutos depois ele tira o Everaldo e coloca o Ademir para fechar o outro. Coloca o Rezende na vaga do Caio Alexandre para ter mais força e altura na frente da zaga. Ele fez essas 3 substituições nesses 3 jogos. Então me parece que depois de alguns tropeços e algumas vitórias também que ele teve na carreira, ele enxergou que em alguns momentos ele precisa adaptar aquilo que ele prefere ao que o jogo está pedindo para ele. Pô, esse jogo aqui contra o Grêmio tá bom se eu ganhar de 1-0. Eu vou aqui trazer mais força pro lado, vou pôr um cara maior na frente da zaga e vou levar esse 1-0 para casa e vou ganhar o jogo. Vocês acham que o São Paulino, não contra o São Paulo, evidentemente, mas tá torcendo pro Bahia? Por causa do Rogério? Eu acho que alguns sim. Acho que alguns sim. Eu acho que automaticamente... Se até Por causa do Rogério. Se até pro Flamengo teve... Mesmo ele falando aquelas baboseiras lá no Flamengo, tinha gente que via o Flamengo com mais simpatia por causa do Rogério. Tem muita gente que não vai torcer num confronto direto, Bahia e São Paulo. Mas torce pelo sucesso dele, mal. Acho que sim. Não, a pergunta, se não for o São Paulo campeão, o Bahia ser campeão, é legal? Tá ótimo. São Paulino, tá ótimo. Tá Isso ótimo. só aconteceu com o Maradona, né? Na Copa de 90, que o jogo lá no estádio São Paulo, Argentina e Itália, o estádio inteiro torcendo pra Argentina por causa do Maradona. Assim, Foi no G4 que eu ouvi, né? O Rogério tem que esquecer o livro um pouco. esse é o Era o Muricy Rogério, o fala. Muricy O sobre Muricy o- fala um pouco sobre esquecer o livro para... falou pro Carpini. Para alguns técnicos, esquecer o livro não é rasgar o livro, é ter sensibilidade. Né? Eu acho que é uma coisa que alguns técnicos... Eu acho que o Zubeldia, por exemplo, parece ter isso. Além de ser um estudioso. E com isso o Muricy perdeu um pouco espaço? Perdeu um pouco espaço em relação ao Carpini. Compôs bem e o Zubeldia soube lidar bem com isso. Fala o Muricy, já falou várias vezes. Acho que soube Mas arrumar também ali. me parece um pouco acostumado a não ter esse papel tão determinante no dia a dia por conta da passagem do Rogério, né? Quando o Rogério era técnico de São Paulo, ele não parecia Foi o ser um momento cara que ele tão influente assim Não, no dia a não dia. era nada. Pelo contrário. Muito pouco, né? Talvez isso tenha mudado um pouco com o Dorival e com o Carpini, mais ainda com o Carpini, e agora menos. Né? Então, mas talvez o Carpini tenha sido mais difícil que o Dorival, porque o Dorival é amigo, né? São mais ou menos de uma mesma geração, Sim, então é uma outra relação, porque o Carpini tinha aquilo, ele fez a saudação, beijou a mão do Muricy, mas ao mesmo tempo ele tinha que falar, pô, mas quem manda, eu tenho que colocar as minhas ideias, mas eu ele não não posso conseguiu ser fazer um isso, fantoche, né? não conseguiu. Ele chegou, eu tava lá na E a relação apresentação foi ruim, dele, e ele assim, falou que imagino queria que a eu. relação dele com o Muricy fosse como a do Muricy com o Tele. Não foi, né?
Eu acho que lógico que é muito legal você ter admiração e o Muricy tem uma história muito grande no São Paulo, mas não dá pra ser desse jeito. Né? Não dá para você ser Não. apenas obedecer ao teu É um cara chefe. muito grande, que vou ouvir ele vai ser importante, mas E meu os- trabalho é meu trabalho. Tem um fator curioso, ele quase veio aqui, na semana talvez venha na próxima ou nas próximas, que é a presença do Milton Cruz entre os argentinos, né? Porque o Milton Cruz é a extensão do Muricy, vai? É o auxiliar do Muricy, né? Fala ou da espanhol, direção. mas né, muito bem. Fala, muito tempo viveu um no tempão no México, era o cara que era o anfitrião do Osório aqui, foi muito próximo do Osório, foi muito próximo mesmo. E o Zubeldia, eu acho que aí é a sensibilidade. Chegou lá, viu o jogo lá do Milton Cruz em Goiânia. A primeira oportunidade ele falou: se não fosse aquela vitória contra o Atlético Goianiense, meu início talvez não fosse tão bom, era mais pressão ainda, seria três partidas sem ganhar. E ele vem digamos, introduzindo o Milton Cruz na comissão, nas decisões, às vezes no banco, na conversa. Eu acho que isso, para quem está chegando, é uma forma, não é o Muricy pessoalmente, mas é um... E acho que essa situação, para um estrangeiro, ela é sempre, até alguém tomar conta completamente do ambiente, como fez o Abel, ela sempre ocorre uma certa resistência, como aconteceu com a comissão do Crespo, né? Porque o Crespo não tinha, vamos combinar, motivo nenhum para ter saído do São Paulo, né? Ainda mais na época da pandemia, antes de voltar a torcida, mas começou a ter essas questões internas, né? Nenhum torcedor do São Paulo pediu a saída do Crespo em nenhum momento, nem na rede social e nem no... E ali, acho que por conta das... não sei se o Zubeldia, porventura, falou com o Crespo, pode até ter falado. Ele é hábil, sim, Eu acho que ele... e seguro, né, pela trajetória, que ele tinha uma trajetória de muita mais experiência que o Carpini, tanto que ele falou, na entrevista de apresentação, ele falou, não, o primeiro contato foi ótimo com todos os funcionários, sem citar nomes, e todos vão me conhecer no dia a dia. Todos vão me conhecer, saber, entender como eu trabalho. Sabedor de que ele é hábil nas relações. E até agora isso tem sido verdadeiro. Eu acho que esse é o principal desafio da carreira do Rogério, na verdade. E talvez no Bahia, no Fortaleza, como foi, até são ambientes mais leves mesmo, culturalmente falando, em todos os aspectos. Eu lembro, o Rogério já deu umas 50 risadas nas coletivas lá, porque os caras, é claro, no Bavi perdendo, pauleira. Mas algumas perguntas sobre coisas que ele não estava esperando. E aqui não, cara. Aqui acho que, como é que você fala? Ele no São Paulo parece carregar uma mochila de pedra nas costas. Esse é o principal motivo pelo qual eu acho que o Rogério nunca vai dar certo como técnico do São Paulo. Aí, tá vendo? Acho que é uma relação tem muitos outros elementos. O período que ele treinou o clube, que ele jogou no clube muito longo. Talvez se ele for chegar no São Tem Paulo... uma carga muito grande. Mas talvez ele chegar no São Não Paulo sei se num tem futuro momento isso. que não seja de fila e tal, seja diferente. Sei lá, Pode ser. daqui uns anos. O Pode São ser Paulo também. tá numa normalidade, mas aí o técnico vai embora. sei Embora lá. ele tenha chegado também no São Paulo sucedendo o técnico que ganhou um título. Não era lá o título e Paulista, tal. né, também. Mas era um paulista ali. Muita gente nunca tinha visto. A gente tava falando de geração agora há pouco, né? Muitos jovens nunca tinham visto o São Paulo ser campeão. Então, aquilo foi importante de alguma forma. Claro que foi. Um clássico e tal. Palmeiras do Abel. Exato. Então, ele também não conseguiu se aproveitar disso. Embora eu tenha uma avaliação um pouco diferente da do Arnaldo sobre o trabalho do Rogério, não acho que tenha sido tão ruim Eu assim. também não O acho. segundo? Um time Eu que também não chega, em uma semifinal e uma final de outra competição, eu não consigo avaliar esse trabalho como tão ruim também, assim. também acho a mesma coisa. Você tava em corda comigo, a gente queria se jogar na frente Jogou do mal, ônibus. afinal, jogou muito mal, mas chegou até lá. Eu também acho. Contra o Flamengo, São Paulo jogou contra o Flamengo nos dois jogos. Velho. A fotografia, as fotografias são... As fotografias são... A gente pode pegar uma fotografia do brasileiro do Dorival e achar que foi um lixo. O Rogério Sim, mexe. Pode É falar, que o assim, ó, Dorival foi ó, incapaz de ganhar um jogo cara, fora de casa. Raí, De todo o no- tempo que ele jogou. Tá. E ainda Nossa, teve, e ainda nem tô colocando Por isso que, na conta, por isso que eu vai peço, eu comparar. tenho poréns ao Dorival. comparar. ainda também, teve viu? a final do Paulistão, Eu que tenho ele meus chegou também, que eu poréns. nem tinha colocado Então na vamos conta lá, aqui. exatamente. Então, São você duas tá me finais, levantando- uma semifinal. Então você está me levantando de manchete. Final do Paulistão.
O cara tem 2 gols de diferença, entra daquele jeito, com aquela escalação no Allianz Parque, 4-0. Sul-Americana, as eliminatórias, Ceará passa nos pênaltis lá, que ele não comemora, o Reinaldo comemora, filho, você passou, lembra o Reinaldo chacoalhando? Aí Atlético Goianiense, vamos combinar, hein? Atlético Goianiense, tomou de 3-1 lá porque ele foi péssimo no abrir o time, quase o quê. Aqui foi um sufoco, o Patrick salvou a pele dele. 3 pontos. E o Galopo fez o gol por último, porque ele odiava o Galopo. Aí chega em Córdoba, ele escala aquele time que é a pior formação da história do São Paulo. Com Alisson, Patrick, Diego Costa e Léo. Cara, ele foi muito mal nos mata-matas, cara. Não tinha uma boleda. Ele foi mal demais. Mas eu concordo, exatamente. Eu também, é o que eu tô falando. Tudo bem, ele chegou. Se você tirar a fotografia, dá pra você criticar qualquer um. É o que a gente faz, o recorte do trabalho. Acabou com o trabalho, beleza, obrigado, satisfação. Depois daquela final. Um dos grandes erros. O São Paulo cometeu 2 grandes erros com o Rogério. Trazê-lo pro lugar do Crespo antes da hora e não demiti-lo depois do final do Sul-Americano, daquela temporada. E começar o ano com ele. Dorivalzão tem também as suas erros, sabe? Não ganhou um jogo fora. O cara ganhou um jogo fora de casa, quando não valia mais nada. Aquele jogo no Morumbi. O cara tirou o São Paulo. Mas tem seus poréns. Quase foi eliminado. Quase foi eliminado pelo Sport. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quase eliminado pelo Sport. Tá faltando ponto aqui, tá faltando editor aqui. Tomou 5-0 do Palmeiras. 5-0 do Palmeiras. Um de cada vez. O Arnaldo na intimidade fala, tomou 5-0 em clássico, demite na hora. Vamos lembrar. Não, porque ele tinha acabado de ganhar o título, senão era pra ser demitido. Pela ordem, senhor presidente. Refresque a memória dos companheiros, porque o Raí tá mais sóbrio que os outros. Também nada. O São Paulo Dorival passou por quem nas oitavas da Copa do Brasil em 2 jogos? Oitavas foi Ituano? Sport. Nas quartas de final. Ele estreou. Palmeiras. Sport que quase caiu, né? Detalhe. Palmeiras com 2 vitórias, é isso? 2 vitórias. Correto. 2 vitórias. Corinthians Na semifinal? Exato. Flamengo na final ganhando o Maracanã? 2 vitórias. Então tá bom, só pra refrescar empate, um pouco. Não, então, mas aí tudo bem. Mas alguém fez isso na história do São Paulo? Não, tá bom, ninguém também passou um ano sem ganhar de ninguém fora de casa. É a fotografia que a gente quer tirar. Não, cara. É claro que sim. Qual que é a fotografia? Cadê? Tem alguma réplica da Copa do Brasil? Não, mas e daí? Essa é a fotografia, tá bom, gente. Tem um troféu desse tamanho. Tá bom, pode ter, mas você não pode esquecer todo o resto. Do Rogério você esquece todo o resto e fala só das finais. O cara chegou nas finais. Mas ele não ganhou porra nenhuma. Tá bom, não ganhou, mas chegou nas finais. E daí? O Dorival perdeu de 5-0 do Palmeiras. Que a gente ouve o Palmeiras falar até agora. Tudo bem. Você acha que a gente ouve mais ou o Palmeiras ouve mais? Não interessa, perdeu de 5-0. A pior derrota da história do São Paulo contra o Palmeiras. Não, desculpa, entre ganhar e chegar é uma diferença muito grande, sobretudo pela atuação do Rogério nas partidas decisivas. Foi muito ruim. E a atuação do Dorival nesse dia foi ótima, né? Não, no 5-0. Não foi um jogo decisivo, o São Paulo já era campeão. Tá bom. Mas o Dorival foi meu ponto o meu ponto é, o Dorival é ótimo. Eu adoro o Dorival. Na história do São Paulo, maravilhoso. Você tá comparando? Tá na vida. Não, eu só tô dizendo que ele tem poréns também. Claro que tem. Todas as pessoas, até Jesus Cristo. Eu tava falando. Olha, o Tele Santana também. Eu vou comparar os dois. Qual foi o porém de Jesus Cristo, Alexandre Salvador? Você que parece um pouco. Você parece um pouco nosso Nazareno. Não, obrigado. Tá de brincadeira. Seguinte, o Leandrão tava falando. Falei que ia dar merda. Se o Dorival perde a final, a gente já tá atacando pedra. Não dá. Não, o ia cara ser excelente. Tá, não sei o quê. Não. Aí vai. Ué. Como não? Não, depende de como você perde. Mas assim, agora depende de como você perde. Vem cá. Mas, Tirone, desculpa. A derrota do Rogério na final do Paulista pro Palmeiras é pior que o 5-0. Não, claro que é. Óbvio que é. Claro que é pior. Porque assim, era uma taça ganha. Tá bom, mas o que eu estou falando é apenas que eu adoro o Dorival. Tá, não é verdade. Encontrei o Dorival. Eu fui falar com o Dorival lá em Minas, quando a gente encontrou ele. O Lucas também. Ele é muito legal. Foi ótimo, falei com ele, conversei. Ele é um puta cara legal pra caramba e um ótimo técnico. Não tenho nenhuma ressalva com ele, tirou o São Paulo da fila, é muito legal. Mas eu acho que é injusto você falar, o trabalho do Rogério foi um lixo, sendo que o cara chegou em 2 finais. O trabalho dele foi bem ruim, tio. Eu não acho. Foi bem... Morra, meu. Eu não acho também. Eu acho assim, eu acho que a acha. comparação que você fez com... Foi quem ali? Foi com o Fernando Camargo, o tricolaço. É bem pertinente. Dorival, Paulo Autuori e tal, os caras conseguiram coisas muito grandes e autorais
muito grandes. Daqui a pouco, quando a gente lembrar lá, como mesmo diz o Rogério Ceni, quando você for ver o retrato na parede lá, Dos campeão treinadores, da né? Copa do Brasil, Não, daquele eu ano, sei talvez- disso. É uma claro que outra coisa. É claro que é enorme, mas eu vou repetir o que eu falei 200 vezes. Pegar apenas uma fotografia é um pouco injusto. Não, eu tô pegando Eu acho que um o ano Rogério, e 8 meses do o Rogério. Tudo bem, o Rogério tem coisas que ele fez. Ele levou O o time Rogério para duas voltará a finais. treinar o São Paulo, eu acredito. Nunca, Raí, é verdade. Eu acho que. Rogério, eu acho que voltará.